O poder da maçonaria no Brasil e no mundo. Documentário, parte 1. A evolução do bem e do mal. Essa história desenvolveu no decorrer do tempo, no progresso da evolução humana, na vida material e espiritual. Fiz pesquisa nesse segmento, com minhas interpretações nas questões já aludidas. Para melhor entendimento, diante de muitas versões, fiz minhas observações para uma acepção em conhecimento. Oséias capítulo 4, no versículo 6. O meu ponto de vista religioso, político, social e econômico, que no decorrer do tempo as pessoas contaminaram em rebeldia contra Deus. Início. A divergência de poderes atribuído aos interesses materialistas teve início lá no passado, ainda quando Deus criou o homem. Caim, influenciado pelo mal, pretendia ser melhor, ter mais poderes e domínio sobre o irmão. Achou melhor livrar-se dele, assassinando. Deus instruiu seus líderes na terra para ensinar como se defender do mal, que era e ainda é administrado por Satanás. Porém, os povos não obedeciam e divergiam-se. Ainda hoje não satisfaz. Mesmo depois de Cristo, os seres humanos, nas maiorias, continuam desobedientes e rebeldes. Infelizmente, Satanás sempre levou vantagem, por motivo dessa rebeldia do povo de Deus. E continua nos dias de hoje, aplicando sua maldade sobre a terra em todos os segmentos da vida humana. A evolução do mal. A ordem dominante da rebeldia do mal contra Deus teve início lá na família de Adão. É de lá que surgiu a doutrina espiritual para a ideologia da maçonaria, seguindo o lado oposto do bem, concluindo com a doutrina pagã. Sobre isso eu vou comentar mais adiante. É um assunto que envolve muitos temas e muitas passagens bíblicas. No momento eu quero iniciar com fatos da sucessão dos dias nas questões política, social, econômica e religiosa no Brasil e no mundo, tendo em vista o domínio do poder dessa organização que estabelece e determina as suas ordens e as suas mãos contaminadas estão presentes em seu dia a dia. É tudo maçonaria. E quem são eles? Vão conhecer no decorrer da história. O presidente Bolsonaro. Iniciando o documentário com o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele foi eleito presidente do Brasil para o exercício de 2019, tendo em vista a cúpula que ele escolheu para governar o país. Uma pequena pausa. Se inscreva nesse canal. Observações. Assista esse vídeo até o fim para entender e compreender o poder da maçonaria. É uma organização que governa tudo o que você imaginar. Tudo está nas mãos deles, inclusive a sua vida. Por abordar muitos temas, gera-se uma longa história. E para complementar o assunto, eu fiz indicações de vários outros vídeos para você concluir os fatos. Vídeos editados, fotos e legendas. A minha narração foi feita diretamente no estudo do computador, ficando com imperfeição, mas para ajudar a leitura. Assista em tela grande. Durante o evento, Bolsonaro falou sobre o respeito às diferentes religiões e perguntou: será que não está na hora de termos um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal? Vamos acompanhar. Será que não está na hora de termos um ministro do Supremo Tribunal Federal evangélico? Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Como evangélico, a retaguarda tem um símbolo, uma cruz, Cristo, e à sua direita a nossa Bíblia, que é a Bíblia de 90% da população brasileira, respeitando quem não acredita, quem é ateu. E ali em João 8,32, está bem claro,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente que a verdade é Jesus, é Cristo. Ele diz que é cristão. Ele deveria conhecer a verdade para não se deixar enganar e não designar uma cúpula de satanistas para participar de seu governo. Contudo, obteve amparo das lideranças religiosas que votaram acreditando nas mentiras do jogo político, nas fake news que desmoralizava os adversários. Nessa foto, o símbolo da maçonaria. Este símbolo representa o infinito, porém tem outras interpretações. A maçonaria também usa como símbolo e representa a serpente comendo seu próprio rabo. Tira suas conclusões com a equipe Bolsonaro. É tudo maçonaria. E no decorrer da história você vai conhecer, acima de tudo, de interesses políticos materialistas em cumprimento aos direitos sociais, à distribuição de renda no país. Presidente Bolsonaro, fazendo palestra na maçonaria. Vídeo da TV Brasil, 08/10/1918. Bolsonaro fala dos seus objetivos políticos na maçonaria. Uma nova ordem. Homenagem. Ordem de Rio Branco, Gran Cruz. É um grau mais elevado para alguns políticos ou celebridades, criada pela maçonaria. Grão-mestre da ordem é a classificação da maçonaria. Os homenageados recebem uma medalha com a Cruz de Malta, Ordem dos Cavaleiros, criada em 1961, Cruz de Malta. Presidente Bolsonaro faz homenagens. Vídeo da TV Brasil, Informa Brasil. Vice-presidente Mourão já está sentado no trono no Bafomé. Todos da mesma irmandade. Ministro Guedes da Economia. Guedes diz que vai privatizar tudo. Vai convidar a irmandade secreta, os irmãos maçom, para participar dos leilões. Lógico, incluindo ele, se continuar no governo. Guedes, amigo de Pinochet, com neoliberalismo econômico, privatizações, vai entregar ou já entregou Pré-Sal, Petrobras e outras para os grandes empresários de grupos corporativos da maçonaria Illuminati. E o pensamento de Guedes com uma política de austeridade e Bolsonaro com um regime ditatorial, sempre prevalecendo o capitalismo e sacrificando, massacrando os mais pobres. É o mesmo que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB, fez nas privatizações do Cana. Desvalorizou as nossas estatais e vendeu para o sócio, o irmão maçom, a preço de banana. Corrupção. Por dinheiro eles fazem pacto com Baal, Maloc, Bafomé, Beizebu, Enxô, Orixá. Até a nossa moeda é representada por símbolos da maçonaria. Mariane, uma demonstração de que eles têm domínio em nosso país e poder no mundo. Mariane, essa figura vem de Samaramis, mãe de Herodes, satanista de 810 a 806 a.C. Está presente em todas as lojas maçônicas na França e em outros países. Aqui ela representa a nossa moeda. Nesse momento você pode não ter nenhuma dessa, porém, nas mãos dos políticos corruptos, no poder econômico, nas mãos dos maçons, tem milhares dela. Fica de olho, quando o dólar valoriza, automaticamente desvaloriza o nosso dinheiro. O valor do dólar está no topo da pirâmide, sempre pisando em nossa moeda e em nossas economias. Esse é cria de Coronel Ultra Brilhante. Ao dizer Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, seria Gadu acima de todos. Veja a seguir a cúpula de governo do presidente Jair Bolsonaro. Vice-presidente
Hamilton Mourão, grão-mestre da maçonaria. Ministro Augusto Heleno está recebendo consagração. Representante do governo da maçonaria, Onix, em palestra. General Braga Neto, Casa Civil. Depois assista ao vídeo TV Brasil, Maçonaria presta homenagem ao Exército Brasileiro, publicado 4/4/2020. Ministro Marcos Ponte, uma nova ciência. Ministro Sérgio Moro, Justiça e Irmandade Secreta. Dr. Delanal, em compromisso com seus irmãos maçom, Justiça de Interesse. Contaminados. 80% dos políticos do Brasil praticam satanismo. Senadora Selma Arruda, Podemos, ela diz que o governo Bolsonaro é uma seita diabólica. Investiga e condena por questões políticas, salvando seus interesses. Michel Temer diz que foi um golpe o impeachment da Dilma. O ex-presidente Lula foi uma condenação política. É tudo maçonaria. Na sequência, alguns políticos da Irmandade Secreta que estão protegidos. Dificilmente eles são levados a julgamento. Veja mais alguns maçons ilustres. FHC, PSDB, é maçom, Esparta e sócio do Clube de Roma. Alckmin, PSDB, membro da cúpula. João Dória, dá palestra para irmãos sócios. Serra Aécio Neves, felizes e impunes. Tem mais Cabral em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Amigo de Humberto Rousseff, da corrupção do Banestado, e são os criadores do esquema Lava Jato. Por que eles negam envolvimento com Paulo Preto? É tudo maçonaria. Perguntamos, por que escândalo da corrupção envolvendo tucanos não progride na justiça? Simples, é que existe um elo de aliança que submerge a justiça para eles e outros, sendo membros da mesma irmandade, não podem ser punidos. As investigações não avançam, nem com as graves denúncias feitas pelo escritor Amaury Ribeiro Júnior no livro referente às privatizações tucana. Assista um vídeo sobre uma reportagem da Record News que eu republiquei no YouTube, com o título Livro de Amaury Júnior denuncia a cúpula do PSDB, 2016. Veja também a entrevista de Paula Henrique Amorim, de 30/12/2016, na TV Record, com Amaury Júnior, sobre o mesmo assunto, demonstrando todas as provas contra Tucano. Alguém foi preso? Não. Eles riem pelo privilégio da impunidade. Esses diálogos foram revelados pela Intercept e foi publicado no site Maçom Progressista do Brasil, por Jefferson Miola, 9/6/19, e contém uma lista de pagamento de propina. No diálogo, tem alguma coisa contra Fernando Henrique Cardoso? Caixa 2. Não estaria prescrito? Foi para São Paulo para análise de prescrição. Esses crimes são antigos. Veja o que ocorreu desde os anos 90, antes das denúncias da Lava Jato envolvendo Tucano com a corrupção. Esquema igual ou pior do que de Cabral no Rio de Janeiro. Esquema PSDB, que posteriormente envolveu o PT e outros partidos. Depois assista o vídeo do Banestado, a Lava Jato e a Cooperação Brasil-Estados Unidos. Episódio 1, episódio 2, documento TV GGN. Também vai conhecer quem é Sérgio Moro. Seria porque o olho conivente da maçonaria é associado à justiça? Veja mais alguns maçons que você conhece. É tudo maçonaria. Misericórdia. O olho que vê tudo? Senadora Ana Mélia. Raquel Dodge. Será que o olho é só cego para fazer justiça? Justiça contaminada. Quando alguém é preso, o outro da mesma irmandade manda soltá-lo. Ministro Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Justiça da Irmandade. É tudo maçonaria.
Ministro Alexandre de Moraes recebendo homenagens. O ministro Gilmar Mendes mandou libertar vários irmãos maçons. STF, alguns ministros comprometidos com a maçonaria, impede as investigações contra os irmãos. Exemplo, os intocáveis. O que é rachadinha? Tem ligação com os milicianos? Tem a ver com escritório do crime? Congresso contaminado por satanista. Sinagoga do diabo. Tudo é maçonaria. Toma lá da cá, como determina bode, alma loto. Todos irmãos. Levi Fidelis, PRTB, maçom. Senador Olímpio, irmãos maçons. Presidente Bolsonaro, será que ele não entendeu o que a maçonaria quer dele? Ou está agindo com conhecimento? Os sinais do dedo podem ter duplo sentido, porém é uma representação satânica, é uma canalização do mal para a teoria da conspiração. Nesse duplo sentido, ele sofreu um atentado. Adélio Bispo, o homem da faca, atentado em 7 de setembro de 2018, Juiz de Fora, Minas Gerais. Em entrevista ao jornalista, afirmou que agiu a mando da maçonaria. Todos que estão próximos são da Polícia Federal. E o Adélio está bem perto. Veja como a intenção de Adélio é clara e como os seguranças simplesmente ignoram o agressor. Caracteriza uma encenação com objetivo eleitoral. No vídeo a seguir mostra isso. Neste momento temos a impressão de ouvir uma frase que pode soar muito suspeita. Observe a atenção de Bolsonaro para concluir a farsa e ouve o que os policiais dizem. Não, mas calma, rapaz, não dá agora, cara. Tem que ter paciência, cara. Calma aí, calma. Logo depois, Adélio conclui seu trabalho. As imagens a seguir revelam a farsa. O Adélio faz um ataque passando a mão por cima do policial com cabelo fuzileiro de camisa estampada e ele não tem nenhuma reação, se abaixa permitindo a ação. Depois o rapaz de cabelo aparece entre Adélio e Bolsonaro, orientando a encenação do ataque. Adélio utilizou duas facas, uma falsa para ser encenação e a outra para ser apresentada. Todos policiais. O cabelo de fuzileiro é o mesmo que aparece no vídeo entre Adélio e Bolsonaro. Agora, segurando o Adélio, é o mesmo que estava ao lado no momento que alguém dizia: calma, Adélio. Depois da simulação, aparece prendendo os braços do agressor, confirmando a farsa. Não há sangue no tecido. Todos esses policiais aparecem ao lado do agressor. O de camisa branca, esse com estampa, o de óculos, o de barba, a mulher, o de boné e o de camisa preta à direita. Todos aparecem também no vídeo Mito e a Facada, sempre protegendo e orientando o Adélio. Exemplo da suspeita. Algumas imagens da cena do crime causou dúvida. Chegaram a dizer que tudo foi mesmo uma armação. Lá no hospital, o médico maçom pode dizer que tudo foi real. É preciso salvar os interesses. Será que havia outra cirurgia? Esta foi a faca apresentada. Também apareceu um pano branco sem sangue. Depois assista um vídeo no YouTube, documentários, a facada e o mito. Tudo é maçonaria. Esse atentado é característica de direita extrema, acusar a esquerda, como já fizeram no passado no atentado Rio Centro, Rio de Janeiro. Somente muitos anos depois, 6 militares foram condenados. Esse é o jogo sujo da política, da organização satânica, que tudo vê, tudo faz. São poucos brasileiros que percebem o quão são enganados. É um grande rebanho que obedece o pastor. Assim eles fazem da nação massa de manobra. Mantendo o pacto. Esse que dá entrevista tem a pretensão de governar o país. Olavo de Carvalho, maçom. Bolsonaro sempre consulta o seu guru sobre o que fazer. Porém, tem que cumprir as ordens desse. Esse sinal com os dedos, você já viu alguém fazendo isso? Senador Major Olímpio carrega
mandou para dizer que é santo. Veja o que ele faz e o que pratica. Os líderes do governo e a maçonaria. Gravando uma família maçônica, uma família maçônica. Alô, todos meus irmãos maçons, muito obrigado de todas as potências, de todas as oficinas. Nossos ideais são os mesmos. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Juntos, irmãos, um tríplice fraternal abraço. Muito obrigado pela confiança. Que o Gadu nos proteja sempre. Final de maio de 2020 fez duras críticas a Bolsonaro. Você pode assistir um vídeo depois em meu canal. Irmãs Maçom. O pessoal aí que compõe a maçonaria, esse grupo do Avança Brasil, que tem feito diferença nos movimentos democráticos, que pedem um país mais justo, mais decente, um país sem corrupção. Eu quero dizer para vocês, não desistam, permaneçam firmes, a gente precisa de vocês. A hora é de união. O Brasil não é a República da Cobra! Nós somos muitos Miguéis, muitas Lúcias, muitas Janaínas. Obrigado, meu pai. Janaína, Deus não dá asa pra cobra. E aí eu digo pra ele, mas pai, às vezes a cobra cria asa. Mas quando isso acontece, Deus manda uma legião pra cortar a asa da cobra! Da maçonaria, frequenta Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Chega até dar medo. Veja as expressões. A contaminação é, em geral, federal, estadual e no municipal. A maioria dos políticos tem relações com analogia e ideologia satanista, executivo, legislativo e no judiciário. O interesse é dinheiro e mais dinheiro, liberdade, igualdade e fraternidade, substituindo por poder político, social e econômico. Existe maçonaria visível e oculta. Veja as visíveis. São bem conhecidas em todo o mundo. Os maçons não têm pátria. A pátria deles é onde a população serve-lhes como massa de manobra. Desde o descobrimento do Brasil, tudo é maçonaria. Cruz de Malta, símbolo da maçonaria representando os Cavaleiros de Malta e as Caravelas de Cabral. O Brasil é governado por satanistas desde Cabral. Cabral era grão-mestre, seguindo José Bonifácio, e do primeiro presidente Marechal de Eduardo da Fonseca, e há mais de 500 anos estamos nas mãos deles. Ignoraram o verdadeiro Deus e continuam ignorando. A maioria dos líderes em nosso exército tinha e tem influência com a maçonaria. Isso influenciou o desenvolvimento do Brasil no sentido de distribuição de renda e projetos sociais. Salve seus interesses junto à Irmandade, em comum com o banqueiro, os empresários e a submissão dos Estados Unidos, com o próprio Vaticano, que apoiaram a escravidão. Continuaram contaminados pelo satanismo, por ganância, pelo materialismo, e assim segue governando o Brasil, sempre te escravizando. Essa organização secreta existe em vários países do mundo, e aqui no Brasil, a partir de 1822, os nossos governantes formalizaram uma aliança e tornaram-se refém da maçonaria. Depois veja o vídeo YouTube intitulado Projeto para levar o Brasil ao colapso internacional e financeiro, Conselheiro Acácio. Maçonaria em Brasília, foto da deputada Joyce.
os dois líderes do governo Bolsonaro, o senador Major Olímpio e a deputada Joyce. Dê a palavra à líder do governo no Congresso, dê a palavra ao líder do governo no Senado. E agora, o que eu digo? Para 130 mil agentes penitenciários, que não se tem palavra, que é uma vergonha isso aqui mesmo, que é uma esculhambação, 240 votos contra. Vão me chamar de fio desencapado, pois eu sou mesmo, que tenho vergonha na minha cara, e estou com vergonha do que aconteceu aqui hoje. Houve divergências entre alguns pontos, apesar do acordo. Nós cumprimos cada ponto. Eu não admito aqui que venham de molecagem comigo também. Nós cumprimos. A parte do governo foi feita. Eu solicito do governo foi feita, senhor aos presidente. senadores e deputados E eu não tenho medo de que falar mantenham alto, eu também sei falar. o respeito. Major Olímpio, grão-mestre. O mal que convive com eles. Serpente, ela come o próprio rabo. Isso pode ocorrer com aquele que lhe adora. Poderá ser engolido por ela. A partir do 30º grau até o grau 33, que é o mais alto grau dentro da maçonaria, eles recebem a imagem de Abaddon com o nome também do príncipe das trevas, Baphomet. Abaddon ou Baphomet é o deus que é adorado e que esses caras, quando chegam no mais alto grau, têm que se ajoelhar diante dele. El rito de iniciación en el grado 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental, es una de las representaciones más clásicas. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino. En el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, o una criatura positiva. Y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo, para elegir finalmente la luz de Baphomet. Na Bíblia está escrito as duas situações da doutrina espiritual, o bem e o mal. Você é que escolhe. Sobre a maçonaria temos muitas informações que não tinham antes. Você pode concluir com o testemunho de ex-maçom, eles não mentem. Depois assista os vídeos de ex-maçom de grau 33, que revela tudo o que sabe sobre maçonaria. Parte 1 e parte 2 são vídeos longos de esclarecimentos sobre o domínio e poder, sobre tudo e sobre todos nós. Assistam a seguir mais um testemunho. O Elo da Serpente, vídeo de um ex-maçom, ex-bruxo. Ex-bruxo Chico Vieira, ouça o que ele diz. Eu fui convidado a ser maçom pelo próprio meu pai, que é grão-mestre, grau 33 da maçonaria do estado do Ceará. Fui sendo graduado muito rápido. Porque papai, como líder, foi me ensinando, foi me orientando. Ele queria que eu chegasse o grau que ele chegou, o grau 33. Mas graças ao Senhor Jesus, eu cheguei ao grau 32. E quando eu cheguei a um certo grau, eu fui levado de um cômodo para o outro, onde faz os rituais. Ao chegar naquele cômodo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bode. Um animal de cor preta, vivo, que dá muito na região nordestina. Ali começa um ritual, não sei, pelo meu conhecimento dos anos que eu fiquei na maçonaria, segundo ela está como uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Mas pelo que eu vi, não passa de um ocultismo, de um ritual de magia negra da elite da classe alta. E eu entrei. Ali num certo ritual, o bode incorpora, recebe um demônio.
por nome Exu Beuzebu. Só que lá ele vem como Senhor dos Exércitos. E eu falei essas palavras para o bode, achando que estava falando para Deus. Ó, Senhor dos Exércitos, nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Dei meu nome completo, foi escrito em um livro. Eu entrego a alma da minha filha. Naquele período, todo maçom entregava seu primogênito, seu primeiro filho. E acontecia de filhos de maçom só morria de tragédia, de acidente, de doenças incuráveis ou de um ritual de magia negra, onde eu dei a minha filha com 2 anos de idade, com 7 meses de idade, e com 2 anos ela foi morta num ritual de magia negra. Em troca de bens materiais, em troca de riqueza, de nome, de fama, de sucesso, que me levou toda essa fama a prejudicar a mim mesmo e destruir toda a minha família. E ali diante do animal falei essas palavras: ó Senhor dos Exércitos, nesse exato momento entrega a minha vida nas tuas mãos, a vida da minha filha, a vida da minha mãe e da minha esposa. E faço uma aliança contigo, assim como tu fez uma aliança no passado com Noé. Meus queridos irmãos, foi tirado do meu braço direito, com uma seringa descartável, 15 ml de sangue. Foi feita uma transfusão de sangue. Foi tirado 15 ml de sangue do meu braço direito para um animal e do animal para mim. Eu fiquei em uma situação difícil, uma situação bem difícil. Quando aliviou, que eu abri meus olhos, o bode não estava mais na minha frente, e sim um diabo materializado em carne e osso, de gravata, de paletó, com os olhos azul, cabelos loiros. Ele pôs a mão esquerda sobre a minha cabeça e falou em língua dos anjos: Ripla de clovias de cantes neves. No período que eu estava lá, se fazia uma ceia, a sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês, depois das 22 horas, começava um ritual, o animal incorporava com o demônio, tirava 20 ml de sangue do animal quando ele estava incorporado, colocava numa travessa com éter para o sangue não coagular. Todos eles chegavam com uma fatia de pão, ungia no sangue, levantava os céus e dizia: eu te crucifico novamente. E comia aquele pão ungido. Eu adquiri nome, fama, sucesso, riqueza. Ao tudo isso eu consegui muita riqueza. Tudo por dinheiro. No vídeo a seguir, o pastor Raimundo Moreira fala o que ele praticava. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, pastor Raimundo Moreira. Deus te abençoe e seja bem-vindo. Amém, pastor. Muito obrigado. Agradeço a você pela oportunidade de estar aqui na cidade de Poços de Caldas. Que Deus possa abençoar esta cidade. Amém. Hoje, pastor Raimundo, salvo no Senhor Jesus, com uma missão que o Senhor Jesus tem para a tua vida, mas não foi sempre assim. O senhor foi um homem que iniciou nas coisas de Satanás. E eu queria saber como é que foi a sua infância, pastor. Onde que você começou a trabalhar? Na realidade, eu nasci num terreiro de magia negra, né, e me criei, não que eu me envolvi, mas já fui envolvido desde o ventre da minha mãe, isso lá em Salvador, na Bahia. Fui o bruxo mais novo da história da magia negra, com 8 anos. Já tinha feito cabeça, né, feito santo, como diz. Mas hoje estou restaurado e liberto pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém. Para a gente compreender um pouquinho isso, pastor, porque muitas pessoas, elas acham vantagem fazer um pacto ou buscar também nesses terreiros um sucesso para a vida. Isso é uma coisa muito triste que acontece na vida da pessoa, porque o senhor dos 8 anos ali para frente, cada vez o senhor foi se envolvendo mais. E a derrota ela é grande, né, pastor? Então, as pessoas que, no meu caso, eu nasci, são pessoas envolvidas porque estão desesperadas, estão em busca de uma oportunidade, estão sofrendo, e a primeira porta que eles batem já vai procurando socorro, e na realidade, terreiro de macumba, feitiçaria, bruxaria, gente que está envolvida, nunca foi bem sucedido na sua vida. O diabo, ele prospera e depois ele tira tudo com as 2 mãos. Como é que é isso? Eu costumo dizer o seguinte: o diabo dá com a mão e tira com a pá mecânica, né? Na realidade, ninguém prospera, porque ele não tem nada. Mesmo porque Satanás, ele não tem nada, ele não é criador, ele é apenas uma criatura e ele não pode abençoar ninguém. Entendeu? Então as pessoas que conseguem, é uma ilusão. Conseguem uma coisa, é uma ilusão.
e isso acaba com o tempo. No meu caso, eu perdi tudo da noite para o dia. Ex-bruxo, ex-pai de santo. Basta digitar no YouTube ex-bruxo, ex-pai de santo e ex-macumbeiro, verás que são muitos os que desistiram de serem satanistas e hoje é cristão, e muitos são pastores. Assista depois os vídeos de testemunho. Ex-pai de santo Aldo Nascimento e ex-bruxo Paulo de Tarso, ex-ator de novela da Globo. A verdade liberta. Infelizmente tem muita gente sendo enganada, outras não, razão pela qual tem conhecimento. Porém muitos, na ignorância espiritual e material, vão terminar seus dias nas mãos de Satanás. Como exemplo, o que vão ver a seguir. Contudo, é a vontade de cada um. Esperamos que se converta, como tantos outros. Exu tranca-rua. Na Umbanda, Candomblé e Quimbanda, ao fazer pacto com os orixás Exus, tornam-se refém deles. E se quebrarem o pacto, sofrem as consequências. Para ganhar credibilidade, eles usam a imagem de santo da Igreja Católica. Como eu já disse, não sou contra nenhuma ideologia religiosa. Você tem livre arbítrio. Só não pode enganar as pessoas demonstrando santidade e praticando satanismo. Ogum. Eles ilusionam que Ogum representa São Jorge e outros. Xangô. Dizem ser representante de Santo Antônio, João Batista e outros, mas é tudo blasfêmia. E Iemanjá. Ela representa Nossa Senhora e outras. Tudo blasfêmia. E o pior, tem gente que acredita. É igual no passado que muitos israelitas acreditavam em Asterotes, mãe rainha. Juízes 2:13. Veja o vídeo a seguir. Em Salvador, dançando ritmos populares na celebração da missa do Dia de Reis. Mas o que traz aplausos de alguns fiéis causa espanto e perturba outros. No bairro da Lapinha, a festa de Reis ocupa as ruas. Mas dentro da igreja, cada missa é um show. Chama a atenção nas celebrações e até em rodas de capoeira. Durante a missa de Reis, a homenagem foi a Oxum, orixá das águas doces. Nas ideologias satanistas envolvendo as ramificações das igrejas cristãs, direta ou indiretamente, é a mesma que ocorre nas lojas maçônicas. São muitas as ramificações, porém os objetivos são os mesmos: praticar satanismo. Praticar o satanismo prestando culto aos demônios. Bíblia. Os pagãos fazem oferenda e sacrifício, oferecendo aos demônios e não a Deus, assim comprometendo a sua alma. Você não pode dizer que é cristão e participar de rituais demoníacos. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, versículo 20 e 21. Tudo maçonaria. A maçonaria oculta é uma doutrina satânica que envolve uma sociedade em diversos segmentos em todo o mundo, em aliança com a maçonaria visível. São gente poderosa e insensível. Se faz alguma caridade, é sempre objetivando segundo seus interesses, escravizando muitos em função do dinheiro. Depois assista esses vídeos no YouTube. National Geografia, maçonaria, ritual satânico e mais, ritual maçônico dedicado ao demônio Bafomé. E o que vão assistir é o que todos fazem para chegar a Grão-Mestre. Vice-presidente Mourão foi condecorado Grão-Mestre no dia 19/10/19. Para sentar nesse trono tem que renunciar a Cristo, a Bíblia e adorar Bafomé, bode. Papa Francisco. É preciso se apresentar diante do Papa. Mais adiante vão saber o porquê. Tem muito a ver com ele. O olho que vê tudo. Na maçonaria, o olho vê tudo. Se quebrar o pacto, eles vão te perseguir até te destruir. Vai tirar tudo que lhe deu e até mesmo a sua vida. Para eles não existe ex-maçom, existe obediência. Bafomé. Na verdade, o que ele quer é a sua alma. Contudo, servindo a ele, em troca, ele satisfaz os seus desejos com muitos bens materiais. Toma lá, dá cá, sempre pela fissura do desejo material. Maçonaria oculta, vermelha, é a que determina as ordens de trabalho para a maçonaria visível. Azul disfarçada, porém todas são satanistas.
exemplo de pastores, padre, bispo, você que se diz cristão e é simpatizante com essa falsa doutrina. Na verdade, todos são falsos cristãos. A Bíblia, para entendermos a perseguição atribuída a esse mal na vida de cada um de nós, nos dias de hoje, precisamos voltar lá no passado e acompanhar aonde teve início. Gênesis capítulo 4, versículo 11. Deus escolheu Adão e Eva para iniciar na terra sua doutrina para o desenvolvimento espiritual e material dos seres humanos. Porém, os auxiliares de Satanás, Jabulon, Demiurgo e outros já estavam presentes para frustrar e impedir essas instruções, induzindo-os, dividindo-os, os povos e disseminando a doutrina do mal. Portanto, desde o início houve uma divisão na família de Adão, caracterizando o bem e o mal. Entre eles, Abel e Caim, a seguir entre os irmãos, filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã. Na família de Adão surgiram os filhos de Deus. Na família de Caim surgiram os filhos do mal, diabo, para contrariar os propósitos de Deus. Na família de Noé, a parte de Sem, surgiram os profetas, Abrão e outros. Na família de Cã surgiram os satanistas dominados pelos espíritos do mal, esquerda. E muitos espíritos rebeldes de vidas passadas reencarnaram e muitos nasceram como filhos do mal nas nações de Cananeus, Filisteu e outros. Gênesis capítulo 10, no versículo 13 ao 19. Do lado do bem já os conhece. Vamos ver o que atribui o mal. Geração Sodoma e Gomorra. Os homens e mulheres de Sodoma e Gomorra eram rebeldes, terrivelmente pecadores contra Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 13. Os cananeus, Filisteu e outros adoravam deuses satânicos, como Baal, Moloque, Astarote e Xeredes. Era a espiritualidade maligna sequencial das famílias de Caim, Tubacaim, e em Cã, na descendência dos filhos Cush, Canaã e outros, que são os netos de Noé, na descendência por parte de Cã. Esse é o lado esquerdo da espiritualidade, com Cush, filho de ignorantes e outros. Gênesis capítulo 10, versículos 9, 8 e 9. E é essa espiritualidade satânica destes personagens que também desenvolveu o paganismo, que é o alicerce da maçonaria, consultor e dos orixás Exus, com teoria da conspiração para manipulação das pessoas. Ideologia. A ideologia da maçonaria, da Umbanda, Candomblé e Quimbanda é fundamentada nessa teoria de oferendas, pactos espirituais, com finalidade materialista. Os objetivos das entidades que manifestam era e é aliciar as pessoas a desistir de Deus, levando a praticar falsa doutrina, conduzindo à iniquidade como fazia no passado. Leia Romanos capítulo 1, 19 ao 31, rebeldias humanas. Baal, Moloque, cabeça de bode, fazer pacto com ele. Ele continua sendo astucioso. Lá no passado, ajudava com inteligência os fiéis a ele, na agricultura, na construção, na indústria de armas. Isso para demonstrar que era melhor do que Deus. Hoje ele continua te enganando. Não confundam os construtores influenciados por Baal, Nerons, satanista, pedreiro, maçom, com os engenheiros celestiais na construção dos templos e da vida espiritual. Ezequiel, capítulo 40, iniciando no versículo 13 e os seguintes. Ele fala com um anjo celestial sobre a construção de um templo. Os construtores de Deus obedeciam e obedecem a palavra de Deus, como está escrito em Salmo 118, 22, sobre a pedra angular. Cristo disse: vocês já leram nas Escrituras? A pedra que os construtores satanistas rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor. É algo maravilhoso para nós. Entendemos que as construções dos anjos pertenciam aos filhos de Deus. Os profetas ensinavam, porém os auxiliares de Exu, Satanás, contrariavam o povo de Deus, fazendo acreditar nele com suas contribuições. Jeremias capítulo 7, 18, 44, 17, 18 e 19.
As entidades malignas, Asterotes e Orixás, diziam ser rainha do céu, esposa de Deus, Samaramis. E os israelitas faziam oferenda para ela. É a mesma de hoje, rainha do mar e Iemanjá, e as oferendas são as mesmas. Asterote, Anat, era e é uma entidade maligna, deusa do sexo e do amor. Aparecia sobre uma árvore, falava com um sacerdote de Baal, e este transmitia as mensagens satânicas. As iniquidades e promiscuidade contaminou Canaã, Babilônia de Cush, de Herodes, Samaramis, de Tamus, e seguiu rei Acabe e após o rei Salomão e outros. Seguindo influenciou os templários. Em todos os tempos, outros adeptos continuaram a praticar satanismo, paganismo, que segue nos dias de hoje, com a ideologia dos orixás e da maçonaria. Ezequiel capítulo 23, no versículo 1 ao 49. O Alá, o Libá. É a Babilônia que continua contaminando com o pecado o mundo nos dias de hoje. Veja alguns deles. Nos dias de hoje, eles e elas aparecem com outros nomes. Esta é a pomba-gira, rosa caveira. Veja que blasfêmia. Um crucifixo no trono. Esta é Iemanjá. Este é tranca-rua. Os orixás de Asterotes Maloc da época contagiaram espiritualmente com o mal satânico a rainha Jezabel. Juntos induziu o rei Acabe a praticar a doutrina do Baal. 1 Reis capítulo 16, 31, 32 e 33. 1 Reis capítulo 21, 25 e 26. O rei Salomão foi fiel a Deus, porém estes demônios, Baal, Maloc, Asterote e outros, conduziram a desvirtuar-se da presença de Deus. Rei Salomão. Templo de Salomão. Salomão desobedeceu a Deus e fez pacto com Baal. E o palácio foi contaminado por 72 espíritos malignos. 1 Reis, capítulo 11, versículos 5 a 15. Salomão tornou-se um grande bruxo. Contudo, chegou um momento que não teve domínio. Porém, deixou uma base de instrução para os satanistas de hoje. Maçonaria, a doutrina dos orixás, da ordem dos Illuminati, da teoria da Cabala e outras, que a desejante tem possessão em todo o mundo. Símbolo de Salomão. Salomão obteve riqueza, todavia pecou contra Deus e perdeu o seu reinado e morreu humilde. Se você seguiu ou ainda segue as instruções maléficas dele, acabará humilhado e pobre como ele. Em Cristo. Cristo veio ao mundo para lhe ensinar e lhe assegurar para não cair nas armadilhas de Satanás. Satanás veio para impedir os ensinamentos desde o início, na época dos profetas e em Cristo. Quando Cristo nasceu, Satanás ordenou a Herodes que assassinasse 2.000 crianças, pensando em eliminar o menino Jesus. Mateus 2:16. A palavra de Deus em Cristo. Satanás fez de tudo para interromper suas pregações, utilizando os conspiradores da época, que já desenvolvia a maçonaria judaica. Usou da crueldade e traição. Crucificai-o, crucificai-o. Todavia, com a morte, Cristo saiu vitorioso, concluindo a nossa vitória. Isso para quem crê, obedecendo os seus ensinamentos. Cristianismo. O cristianismo se expandiu e muitos coletores de impostos se converteram. O Império Romano, sem dinheiro, se rendeu. Assim, o Imperador Constantino, em 306 ou 377, se converteu e logo criaram as dioceses e as igrejas e voltaram a arrecadar. Após o fim do Império Romano, surge os bizantinos, que não tinham força contra o Império Otomano, Turco e Muçulmano, que estavam em domínio de Jerusalém e da ilha de Malta, e na região. Os Templários surgiu em 1118, com os franceses Hugo Payne, criando o exército da Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão. Passaram a usar os mesmos símbolos que o rei usava, desenvolveram as mesmas ideologias do paganismo. Nos mesmos segmentos desenvolveu a seita maçônica judaica, seguindo a filosofia, teoria do reconhecimento do céu do hinduísmo de 100 anos a.C., com a crença dos rituais florestas. Obedeciam às ordens do imperador Inocêncio, mas
tinham suas características e criaram suas identificações. Porém, desobedeciam a palavra de Deus, prestando culto ao paganismo. Bode, Velho Testamento. Moisés fez críticas severas aos israelitas que prestavam culto a animais sátiros de anatomia satânica. Veja em Levítico capítulo 17, 7 e em Isaías capítulo 13, 21 e 34, 14. A figura de um bode hermafrodito feminino masculino horripilante é considerado entre os animais sátiros que existia na época na montanha. As cruzadas de 1095 a 1291. Para combater o domínio islâmico na época, o Papa Clemente e a Igreja obteve a ajuda do grão-mestre Jacques de Molay, da Ordem dos Cavaleiros do Templário, Cavaleiro de Malta. Jacques de Molay, os Templários obtiveram as riquezas que o rei Salomão teve, e foi um exército poderoso que também se dividiu entre o bem e o mal. Papa Clemente V e o rei Felipe IV. Um acordo entre o rei e o Papa formalizou uma aliança homenageando os guerreiros de Molay e os Templários. Nessa aliança foi criada a Cruz de Malta e a união dos símbolos Sol, Mitra, Baal, Batmé, a espada e a serpente e outros. Dividiram a Bíblia. A partir daí, o Vaticano, a Igreja se dividiu, tradicional, conservadora e associada à maçonaria do paganismo. Os templários, ao cruzado de heresia e blasfêmia, foram mortos e exterminados em 1307. Aliança satanista. Essa aliança da Igreja com a maçonaria e com grandes grupos empresariais evoluiu na França, e os maçons associados ao Vaticano com as lojas maçônicas francesa, judaica, além de outras, se expandiram na Europa, nos Estados Unidos e outros países. O principal objetivo: poder político, social e econômico. A aliança distingue-se como a teoria da conspiração, com poderes econômicos, políticos, religioso, social, com o objetivo de submeter e escravizar, assim constituir uma sociedade independente, salvando seus interesses. O Vaticano se comprometeu com a organização satânica. O tempo foi passando, papas após papa, e cada ano mais envolvido no sistema que ligava os maiores governantes do mundo, os grandes empresários e os grandes banqueiros. Porém, o Papa Clemente XII, vendo o comprometimento do cristianismo, tomou uma decisão. Papa Clemente, 1730 a 1740, o único que teve a coragem de desafiar a organização da maçonaria, assinou uma encíclica no dia 24 de 4 de 1708, contestando veemente essa aliança. Coitado, ficou 9 dias no poder. Exemplo de Mateus capítulo 16, 26. Martinho Lutero, 1483-1546. Com o monge Martinho Lutero, a Igreja se dividiu novamente em diversas ramificações. Infelizmente, se contaminaram com a maçonaria e com outras doutrinas. E nos dias de hoje, todas estão divididas entre o bem e o mal. Mais adiante, você verá sobre isso. A espiritualidade do passado, do mal e do bem, é uma luta que continua. E o pior é que, nos dias de hoje, o mal é predominante sobre o bem. Satanás e seus auxiliares estão presentes em todos os poderes do mundo, com contribuição da sociedade satânica, da maçonaria e outras. Você precisa estar íntimo com Deus para enfrentar a diversidade, como vai ver a seguir. Há diversidade e protesto no mundo. Isso ocorre porque Satanás promove concentração de renda nas mãos de uma minoria, mantendo-se o domínio da corrupção e privilégio. Prevalece os interesses daqueles que têm pacto com Satanás. E ele diz: comigo é melhor. Desde o início do vídeo, vocês viram que são muitos dos nossos políticos e governantes comprometidos com a maçonaria, com doutrina dos orixás e outras, servindo-lhes Baal, Bafomé e outros. A desigualdade social no Brasil é uma violência para a sociedade. 7% da população vivia em extrema pobreza, ganha 15% do salário mínimo. 14% desempregado, 60% ganhava apenas salário mínimo, isso em 2018. Fila do desemprego. Até 2018, 1% da população do Brasil de maior renda atingiu 33,8 vezes a da parcela com menor rendimento. Para os nossos governantes,
satanista, isso não tem problema. São muitos os nossos infortúnios e as nossas adversidades. Cracolândia, São Paulo. Penitenciária. O governo gasta em torno de R$40 mil por ano com um presidiário e gasta 15 mil anualmente para manter um aluno no ensino médio em 2019. A população sofre com a violência provocada pelo governante, tendo em vista ainda que precisam trabalhar 1.500 horas só para pagar imposto. Enquanto isso, pessoas morrem nas filas do INSS e ninguém pode reclamar. A falta de atendimento hospitalar, superlotação, pessoas morrem na sala de espera, ninguém pode protestar. A picada de um pernilongo pode te matar, você não pode reclamar. Desigualdade social e a falta de moradia. 100 milhões de pessoas no Brasil não têm saneamento básico. 40 milhões não têm água potável. Dados de 2019. Os pais sofrem ao ver seus filhos vivendo em situações degradantes. Fome e miséria, sem perspectiva de futuro. E o presidente Bolsonaro diz, não é para reclamar. Se protestar, eles dizem que você é esquerdista, comunista, socialista, diz que é terrorista, subversivo. Veja o que mais eles pensam. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Eu sou favorável à tortura. A gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Alguma resposta vai ter que ser dada. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Excludente de ilicitude. Fogo. Ele age a mando da cúpula satânica e já percebeu o que essa cúpula quer dele. Contudo, tem medo da conjectura do que poderá ocorrer se quebrar o pacto. Portanto, é preciso manter isso. A ordem é para matar, se for preciso. Os protestos no mundo é sempre contra a concentração de renda, da corrupção e por motivo da desigualdade social. Consequentemente, o motivo é que o poder financeiro e econômico estão nas mãos dos grandes banqueiros e de grandes empresários, comprometendo a distribuição de renda. O poder social, o poder político e o religioso estão nas mãos deles e toda a maçonaria. Ele diz, não se assuste se alguém pedir o AI-5, folha de 25/11/19. Ele não poderia levar isso adiante, porque o povo não aceita essas barbáries. Já chega as barbáries que ele estava fazendo, entregando nosso patrimônio e riqueza para grupos corporativos internacionais. Lamentável. Os escravizados e a sociedade não podem reclamar. Se questionar e protestar, os fascistas dizem que é a esquerda violenta. Eles praticam todo tipo de violência. E já citei contra a sociedade. E diz que a esquerda é que pratica. São um governo sucessivo, hereditário e escravocrata. Há muitos anos continua com a teoria comunista, como dizia Vladimir Lenin. Acusa os seus adversários do que você pratica e faz. E chame-os do que você é, comunista, fascista. Isso é o que o presidente Bolsonaro promove junto à sua cúpula de governantes, seus filhos e seus seguidores, enganando a todos e conspirando, acusando a esquerda do que ele é. Publicado pela revista Fórum. Incentivado por Bolsonaro, cresce grupos neofascistas no Brasil, diz ONG em 11/6/2020. Falando em fascismo, depois assista o que diz neste vídeo. O fascismo é exatamente o que está nesse documentário do Meteoro do Brasil. Como funciona o fascismo no Brasil? Publicado em 9/1/19. Se você reclamar, a direita age assim. Veja o que diz o bispo Orlando Brandes de Aparecida do Norte. O dragão já preparou um golpe. O dragão. É claro que nas escrituras o dragão é o demônio, é o diabo, é o mal que se organiza no mundo. Jesus disse, Satanás também tem as suas comunidades, grupos do mal, e que tentam e atentam contra a vida. Livrai-nos do mal. A direita é violenta, é injusta.
A extrema-direita é violenta, é injusta. A indignação do bispo é óbvia, por motivo da dificuldade, das mazelas e das injustiças que o povo vive. E não pode reclamar. Se protestar na rua, é esquerdista, é comunista, é socialista, etc. Em protesto pacífico, eles infiltram-se policiais disfarçados e mascarados para promover baderna e acusar a esquerda. É o jogo sujo político de interesse e de domínio e que sempre escraviza o povo. A direita é injusta. No Congresso, reduziram os direitos trabalhistas, cortaram os seus direitos na reforma da Previdência, salvando os privilégios dos banqueiros, dos grandes empresários e de grupo corporativista internacional. A distribuição de renda é injusta. O presidente Bolsonaro fez e faz crítica severa contra a esquerda e fez a pior aliança esquerdista do mundo com a maçonaria. Ele se acha um sábio na sua própria opinião. Quando se diz algo, logo os assessores precisam corrigir. Isaías capítulo 5, versículo 21. Ele fez e faz crítica intransigente contra o socialista. Entretanto, foi na China ver o que o socialismo tem de bom. Foi aprender o que poderia fazer no Brasil para deixar de ser um país exportador de matéria-prima e ser um exportador de produto manufaturado industrializado. Não duvide que em futuro próximo a China chega no topo da pirâmide e ele mude de sistema. Podemos entender que não depende de ser capitalista ou socialista, ser um partido político ou de outro. O que é preciso para ser um bom presidente é, primeiramente, Deus, seguindo o dom de entendimento com humildade, o amor ao próximo, amor à pátria e ser ilípato, complementando com ser digno, caráter, ter honradez, ser honesto com os bens públicos e simples, respeitar a democracia. E não com algemas. A maçonaria de Sérgio Moro Deltan Lagnol determinar a prisão do ex-presidente Lula e impedir a sua candidatura elegendo Bolsonaro. A ordem dos maçons no STF mandaram soltar Lula. As denúncias contra Bolsonaro e a família poderiam comprometer o seu mandato. Para a maçonaria, Lula livre tanto faz, já que a Irmandade já tinha garantido os seus interesses e o vice Gomes Mourão poderia assumir. De modo geral, somos submissos à maçonaria que controla todas as economias do mundo, com atuação em todas as organizações, incluindo as igrejas. Estão presentes na ONU, UE, OMC, OIT, Unesco, OTAN, FMI, OESP, G20, ODC, OPEN, NAFTA, Vaticano, Mercosul, OMS, FEMA, Ordem da Soberania dos Militares de Malta, nos bancos, no comércio, nas indústrias e etc. Quero expor aqui um exemplo, depois assista esse vídeo. OMC, o lado oculto, publicado em 8/5/2020, Rafael Bittencourt. É tudo maçonaria. Tendo em vista que eles não têm pátria, a pátria deles é o país que eles conseguem manipular, fazendo do povo massa de manobra. É nessa ordem mundial da Irmandade Secreta que os nossos governantes são associados. O interesse deles é sempre pelo materialismo. O país pouco importa. Como exemplo, digite no Google ex-médica Celeste Salom. Ela fala o que viu na FEMA, os planos satânicos da nova ordem mundial para o futuro. A Irmandade Secreta da Maçonaria elege quem eles querem, tira do poder quando bem quiser. O mesmo dinheiro que eles investem para eleger a direita, eles investem na esquerda. Tanto faz. O importante é quem ganhar permanecer com eles. Do contrário, eles promovem o impeachment. São sempre os mesmos 200 Brasil empresariais maçom que elegeram o Bolsonaro. Até a próxima eleição 2022 pode haver uma disputa entre os dois. Quem será que a maçonaria vai escolher? Será que Bolsonaro vai resistir? Tudo é maçonaria. A teoria da maçonaria de hoje, estando no governo, ela pode ser ativa na esquerda ou na direita. Os objetivos são os mesmos: salvar seus interesses econômicos, sempre obtendo vantagem sobre os outros. Se os escravizados protestam, eles dizem que são comunistas, sendo que são eles que praticam tudo o que se diz comunismo. Porém, usam a estratégia da conspiração invertendo os fatos. Todavia, como já disse, a maçonaria é uma longa data. Contudo, os maçons de Bolsonaro e outros
tem leniência nas ideologias dos seus irmãos maçons, Karl Marx, Vladimir Lenin e outros. Assim, quem são os comunistas? A esquerda ou a direita? Pensa nisso. Maçonaria globalizada. O bode, o Baphomet, está em todos os lugares e é bem representada por aqueles que têm pacto com ele, até por muitos que são simpatizantes. Ele aparece em nome de produto, em logotipo, em empresa, na TV, na internet, nos livros, nas escolas, nos vídeos, em filme, nos desenhos e até nos livros infantis, nas imagens e mensagens subliminares, em foto, em música, nos comerciais, nos esportes, nas fake news, nas igrejas, em sinais das mãos e infinidade de coisas que possam representar o seu nome, principalmente na política. Aparece aonde você menos imagina, até na bola jambolani. Respeitando a aliança de pacto com o bode, representaram o nome de um dos seus discípulos na bola, caracterizando a cruz de Malta. Jambolani é igual Jambolon e Baphomet. Jambolani é o nome de uma entidade maligna cultuada na África. Divulgando o nome de Jambolon é garantia de grande comércio do produto no mundo. Ele continua demonstrando para muitos que ainda é o melhor que Deus. Pelo interesse material, as pessoas se envolvem. Jambolon, auxiliar de Satanás. Esse é Jambolon, cultuado no passado e nos dias de hoje. Você recebe benefício em troca da sua alma. Exemplo em duas situações. Tem clube de futebol que, para ser campeão, faz pacto com Exus e Orixás, que são auxiliares de Jambolon. Com certeza já ouviu isso e já comemorou o título. Porém, o clube fica refém desses espíritos malignos. E se quebrar o pacto, o time vai cair para a segunda e pode ir para a terceira divisão. E se você fez o mesmo para subir na vida, o que Satanás quer é manter você ao lado dele. Evitar que você busque Deus verdadeiro. O objetivo é a sua alma. E se desistir dele e voltar para Deus, vai passar por dificuldade inicialmente. Contudo, aconteça o que acontecer, continua com Deus e não volte para ele. Não se perca pelo materialismo. O poder econômico, o poder político, o poder religioso é que determina e gerencia todos os segmentos na vida material e as consequências na vida espiritual. Sabemos aonde teve início e acompanhamos a evolução para os dias de hoje. Contudo, continuamos convivendo com essa divisão entre o bem e o mal. Notamos que o mal está predominante praticamente em tudo, até mesmo dentro de nossas igrejas. Na Bíblia, aparecerão falsos cristãos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. E também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 1 João, capítulo 4, versículo 1. O novo templo de Salomão em São Paulo, Brasil, pastor Ed Macedo. Assim como neste templo, são milhares de seguidores cristãos em todo o mundo. Os ensinamentos bíblicos e a ideologia em todas as ramificações evangélica e católica. Impressiona-nos saber que muitos praticam atos, iniquidade, blasfêmia, corrupção e dizem ser cristão. É lamentável usar a Bíblia como pregador e o pior, o mais grave, é quando a cúpula da igreja finge que são de Deus e praticam o satanismo. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Irmãs e irmãos, sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso de evangelização na sua cidade, no seu bairro, em sua comunidade. Independente do que ocorre ou ocorrer na sua igreja, aconteça o que acontecer em relação aos atos impuros por parte dos seus representantes maiores, não desista do seu Deus, não abandone sua fé. Seja fiéis, mantenha suas perseveranças e ore por eles. Desde o início observamos a influência do mal que no decorrer do tempo vem corrompendo a nossa sociedade de um modo geral. A obediência à palavra de Deus é essencial para não sermos mais nas mãos do inimigo. O presidente Bolsonaro fez uma visita a esse templo e o pastor Edir Macedo lhe chamou até o altar e fez a ele uma oração. Eu queria convidar o nosso presidente,
Sua Excelência, presidente Jair Bolsonaro, por favor, eu vou fazer uma oração por ele. Em nome do Senhor Jesus, o senhor pode ficar. Sim, por favor, aqui diante do altar, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor escolheu este homem, imbuídos dessa fé, de consagrá-lo, de derramar este óleo que representa o teu Espírito. Ó, meu Pai querido e amado, aqui está o óleo que representa o teu Espírito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ele tenha coragem, ele tenha ânimo, saúde, força, vigor, para fazer deste país um novo Brasil, meu Pai. Porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós o fazemos com alegria. Vai arrebentar, pode ter certeza. Vai arrebentar. No sentido figurado, poderia significar um sucesso. Porém, no sentido negativo, tem mais de 20 interpretações: quebrar, romper, afastar, fragmentar, rachar. Como eu já disse, que na maioria das igrejas em todo o mundo, as lideranças religiosas estão divididas entre o bem e o mal. E na falta de Deus surgem os falsos profetas, os falsos cristãos. Assista a seguir as imagens gravadas por Tiago Lima. As informações são muito importantes e somente a verdade, que vem das palavras do verdadeiro Cristo, é que nos libertará. Qual o motivo de Edir Macedo fazer isso e quem realmente é esse Bafomé? Todos têm o livre-arbítrio e podem seguir a doutrina que quiser. Só não pode enganar as pessoas e a comunidade da igreja. Simpatizante com Albert Pink, o pai da maçonaria. A foto do quadro mostra que Edir Macedo tem essa aliança. A Bíblia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser revelado. Lucas capítulo 12, no versículo 2. Mateus capítulo 10, no versículo 26. Marcos capítulo 4, no versículo 22. E Lucas capítulo 8, no versículo 17. Edir Macedo conhece a sociedade secreta da maçonaria que envolve a administração do governo Bolsonaro no poder político, econômico, social e religioso. Assim, colaborar na eleição faz parte do jogo de interesse. Edir Macedo conhece o vice-presidente Mourão, que é o grão-mestre da maçonaria. Entretanto, por interesses materiais, ele engana os fiéis utilizando a Bíblia. Revista Exame. Mourão, com essas expressões, ele diz: Deus está morto e os evangélicos já deveriam saber disso. Jesus foi um grande filósofo, mas não acredito nessa história. Salvador da humanidade. Isso é conto de fada. A religião é o ópio do povo, Karl Marx, maçom, e a humanidade caminha para a nova ordem mundial, maçonaria. Concluindo, a frase que ele disse foi dita pelo maçom Marx, comunista, em 1844, e o Brasil já vem sendo governado por muitos anos na teoria de Marx. É o fascismo predominante em governos anteriores e continua com o Bolsonaro. E se contestar a má administração, eles dizem que você é esquerdista, socialista. Analisando, são eles os verdadeiros comunistas maçom e só governam para a irmandade. Se o povo quer reclamar por certos direitos e protestar, eles dizem que são comunistas. E não eles. E conspirando, ele faz uma elite acreditar neles, na maçonaria. E o pior, convence até os cristãos a acreditarem. Vejam. Depois podem concluir assistindo mais este vídeo, Análise da Doutrina de Edir Macedo e a Universal, publicado no dia 11/12/19 por Davi. E para melhor definição, que Bafomé Bode age na mente desses falsos pastores, assista o depoimento de uma ex-obreira da Universal. No YouTube, o depoimento. Conheci o inferno dentro da Universal, publicado no dia 2/4/19. Nas mesmas circunstâncias, age o pastor Cila Malafaia. Conhece perfeitamente os interesses da maçonaria no governo.
Faz suas pregações com palavras bonitas, mas está ligado aos propósitos materialistas, anticristão, assim como tantos outros que comprometem a própria alma, botando tudo a perder perante Deus. Ele fez de tudo para eleger Bolsonaro, convidando para participar de uma reunião na igreja. Presidente do Brasil. Então, com a palavra o presidente do Brasil. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Eu só peço aos senhores e às senhoras nesse momento, como cristão, que continue, assim como oraram pela minha vida, continue também orando para que nós possamos, além de ter uma boa equipe ao nosso lado, termos boas ideias e temos a coragem para tomar decisões de modo que o nosso povo possa realmente, no futuro, ser feliz. Meu muito obrigado a todos vocês e Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Minha gente, quero aproveitar e deixar bem claro e declarado aqui. Nós sabemos que Bolsonaro foi eleito por voto de evangélicos, católicos e tantas outras religiões. Eu posso discordar de pessoas, mas eu não posso negar a verdade. Nós vamos fazer uma oração por ele. Então eu quero declarar aqui para você, Bolsonaro, como uma voz profética dessa nação, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde para fazer a diferença nessa nação. Você vai marcar a história desse país. Vamos ter um novo paradigma nessa nação. Deus vai mudar a sorte desse povo. A miséria, a violência, o desemprego, a corrupção, a desgraça, em nome de Jesus, esses principados do inferno da nossa nação. Eu declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você para governar esse país, porque a Bíblia diz, aqui está Bolsonaro, um cara simples, com defeitos, com limitações, mas tu és expert em usar coisas que ninguém acredita, pessoas que ninguém dá valor para fazer uma obra extraordinária. Deus, tem misericórdia do Brasil. Esse espírito de mentira, de engano, de corrupção, devastador, de roubalheira, seja repreendido da nossa pátria. Dá sabedoria a esse homem para escolher homens sábios e íntegros para os postos chaves do Brasil. Eu o abençoo no nome de Jesus e declaro amém. Esse elo, símbolo, é usado pela maçonaria e é o mesmo que está na foto do presidente com sua equipe. O elo simboliza o infinito. Para onde? Vice-presidente Mourão recebe diploma de mestre. Ele finge que não vê, mas não consegue esconder o que ele é. Podemos perguntar se ele é maçom? O tempo passou e Bolsonaro não atendeu o pedido de Malafaia para nomear o senador Magno Malta a ministro. Ouça o que ele diz nesse áudio. Para esses esquerdopata, mas eu estou profundamente decepcionado, irmão. Você quer saber? Eu estou calado, não falo nada, não entro em nada, sabe? Eu estou quietinho, o que nego da imprensa já tentou tirar de mim, irmão, se eu fosse maquiavélico, maldoso, putz, eu dava mão de obra. Porque, eu te digo onde eu dava mão de obra para ele. Quando ele disse aí que nunca chamou Magno Malta para ministro, eu tenho aqui no meu zap a gravação dele para mim, dizendo que Magno ia ser ministro. É que eu não sou sacana, não sou duas caras, não jogo contra o time, mas eu ver toda essa sacanagem
E pior, se você não sabe, quem nomeou Osmar Terra foi Onyx junto de Temer. O objetivo da maçonaria é destruir o cristianismo. Então, por que eles iriam nomear um evangélico? O pastor só serve para ajudar a eleger alguém e receber seu benefício. Malafaia estaria arrependido de ter apoiado o presidente Bolsonaro? Não. Ele é um vigilância por trás de tudo. Assim, a organização da maçonaria nunca perde. Essa organização teve uma evolução nos Estados Unidos, com vários presidentes americanos maçom. Contaminou diversos países do mundo em suas teorias maçônicas, dinheiro acima de tudo. O que vão assistir a seguir vai deixá-los mais estarrecidos. Pessoas que se diz cristão, mas se envolvem por interesse escuso, como a maçonaria, na política e na corrupção. O Brasil tem tudo para se tornar uma grande nação, porém sempre foi governada por essa ideologia pagã de Bafomé. E passando por um momento conturbado do governo Bolsonaro, já em crise social e política, tornou-se mais difícil com a crise do coronavírus, com o Covid-19. Irmãos e irmãs, só Deus pode nos salvar. Cuidado com falsos profetas, falsos pregadores e falsos governantes. Eles vêm até você vestidos de pele de ovelha elegante, mas por dentro são lobos, materialistas, satanistas, devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Veja a seguir. Em entrevista com o Dr. J.R. Pedrosa, ele denuncia várias lideranças religiosas envolvidas com a maçonaria. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim. No dia 18 de... entreguei para os irmãos copiarem, aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, ameaçado de morte, não foi pelo Beiramar não, ameaçado de morte por parte... Acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons, porque Deus mandou um homem lá na minha casa e entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Pastores maçons. Segundo o testemunho do pastor Saad, ex-maçom grau 33 e guarda dos selos por 10 anos, gravado em 18 de dezembro de 2001, afirma que estes são maçons e pastores evangélicos. Vamos aos nomes. Silas Malafaia e familiares, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no mensalão e etc. Miguel Ângelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor presidente das Convenções Batistas Brasileira e Carioca. Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da PIB de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. O número de falsos pastores nos dias de hoje é muito grande. Se você considera um verdadeiro cristão, fique atento em sua igreja. Você pode estar sendo iludido por sua liderança. Ele pode ter duplo sentido em suas pregações. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Cuidado. Bíblia, exemplo de muitos pastores. As visões dos seus profetas eram e é falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram e ainda lhe dá são falsas e enganosas. Lamentações, capítulo 2, versículo 14. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, fingindo-se de apóstolo de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, 13. Veja também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Jeremias, capítulo 16, 17. Nada escapa dos olhos de Deus. Fundo musical, domínio público. Final da primeira parte. Não deixe de assistir a segunda parte para complementar o conteúdo.
Deus é contigo.